produz os efeitos regulares de uma MP. Ela é apenas formalmente uma medida provisória, mas materialmente um decreto. Vale dizer, essa medida provisória será recebida como um decreto. Como os dois atos são de competência do presidente da República, nós temos que considerar que ocorre uma fungibilidade. Então, a medida provisória será recepcionada como um decreto. Falta mais uma. Vamos à última pergunta do Pergunte ao Professor de hoje. Vamos lá, pro Maza, aqui na tela. Professor Maza, na minha cidade, o prefeito baixou um decreto aumentando a alíquota do IPTU. Mas quando nós fomos reclamar, ele disse que não foi um verdadeiro aumento, mas apenas uma mera atualização monetária. Tem alguma coisa que nós possamos fazer? Então, na verdade, não tem o que possa ser feito aqui. Sabe por quê? O artigo 97 do CTN, lembra dele? Que conceitua o princípio da legalidade, tem um parágrafo 2º com uma redação muito surpreendente. O parágrafo 2º do artigo 97 do CTN afirma que a mera atualização monetária da base de cálculo não equivale à majoração de um tributo. A mera atualização monetária da base de cálculo não equivale à majoração de um tributo. O que isto significa? Significa que o legislador do CTN se preocupou em diferenciar duas situações distintas. A primeira situação de um aumento real do tributo, esse sim exigindo uma lei. E a segunda situação não é de um aumento real, mas de uma simples recomposição da perda inflacionária. Isso que é atualização monetária da base de cálculo. Eu majoro o tributo, mas na verdade apenas dentro do índice inflacionário do período. Então, se a majoração se der dentro dos limites do índice inflacionário do período, não é aumento real, é só recomposição da perda inflacionária. É por isso que essa prefeitura aí disse que se tratava de uma simples atualização monetária e de que não precisava de lei. O pior de tudo é que a prefeitura estava certa. Realmente, quando houver um aumento na base de cálculo dentro do índice inflacionário do período, isso não significa um aumento real, razão pela qual não há sujeição ao princípio da legalidade e nem à anterioridade. Ou seja, pode ser um ato do Poder Executivo a atualizar essa base de cálculo e a exigência será imediata. É isso. Encerramos, portanto, o nosso segundo bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor e não se esqueça, mande a sua dúvida para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Mas não acabou ainda não. Nós temos o nosso terceiro bloco. Nós temos o X da questão. No terceiro bloco, você sabe, nós vamos analisar exatamente como o tema de hoje cai no dia da prova. Eu separei 2 testes do exame de ordem para te mostrar, olha, as exceções à legalidade caem desse jeito aqui no dia do seu exame. Ok? Não mude de canal, você não é louco de perder o terceiro bloco do programa de hoje. Não perca! Voltamos. No terceiro bloco do programa de hoje, o X da questão, eu vou te mostrar como que esse assunto, exceções à legalidade, aparece na prova da OAB. Eu separei 2 questões do exame CESP Nacional para analisar com vocês. Vamos olhar então. Primeira questão, está lá na tela. OAB CESP. Um navio cargueiro em trânsito para a Argentina
atracou em Porto Brasileiro com 3 lotes de automóveis com as características a seguir. Presta atenção que a questão é bem difícil. Lote 1. Automóveis fabricados nos Estados Unidos da América para serem vendidos no Brasil. O que você acha? Se entra no Porto Brasileiro um navio trazendo veículos americanos para venda aqui no nosso país, tem que pagar imposto de importação? Tem, né? Então o lote 1 é um lote que tem que ser tributado. Lote 2. Automóveis fabricados no Brasil, reimportados para a realização de reparos em razão de defeitos técnicos. O que você acha? Nós fabricamos um veículo aqui no Brasil, uma chimbiquinha nossa, e aí manda para exportação. O veículo volta para um conserto, um reparo. Nesse retorno, o produto tem que recolher imposto de importação? Claro que não, né? Já pensou se toda vez que o produto volta só para ser consertado, precisar pagar imposto de importação? Não tem sentido. Então o lote 2 não é tributado. Continuando. Lote 3. Automóveis em trânsito para serem vendidos na Argentina. E esse lote 3? Se o veículo passa pelo território brasileiro, mas ele passa apenas por um período, porque ele vai ser vendido na Argentina. Só pelo fato de passar no nosso território tem que pagar imposto de importação? Evidente que não. Então, veículos e produtos em trânsito não pagam imposto de importação. Repare, o lote 3 também não sofre incidência do imposto de importação. Vamos ver as alternativas? Letra A. Incide imposto de importação apenas sobre os automóveis dos lotes 1 e 2. Letra B. Incide imposto de importação apenas sobre os automóveis do lote 3. Letra C. O imposto de importação é de caráter marcadamente fiscal. E letra D. A alteração das alíquotas do imposto de importação não se sujeita aos princípios constitucionais tributários da legalidade e da anterioridade. E aí? Qual dessas 4 alternativas é a sua predileta? Já sabe? Qual é o X da questão? Então o X da questão é a alternativa D de dado, alternativa D de dado. Vamos ver o porquê? Pode voltar na tela com o texto da questão. Vamos voltar ao enunciado, Dani, por favor, ao enunciado lá em cima. No enunciado da questão está dito que há 3 lotes de veículos chegando aqui no Brasil. Lote 1, automóveis fabricados nos Estados Unidos da América para venda no Brasil. Esse lote paga imposto de importação. Lote 2, veículos reimportados para reparo. Lote 2 não paga. Lote 3, automóveis em trânsito. Também lote 3 não paga. Então, o imposto de importação incide só no lote 1. Alternativa A. Incide imposto de importação apenas nos automóveis dos lotes 1 e 2. Não, o 2 não incide. Errada a letra A. Letra B. Incide imposto de importação apenas sobre os automóveis do lote 3. Apenas sobre os automóveis do lote 3. Errado. Lote 3, automóveis em trânsito não se sujeitam a imposto de importação. Letra C. O imposto de importação é de caráter marcadamente fiscal. Ah, eu te mato se você errar essa. Eu te mato. Por quê? Porque o imposto de importação, eu comentei com você, o imposto de importação é chamado pela OAB de imposto extrafiscal. Errada a letra C. É extrafiscal porque ele não tem finalidade de arrecadação. O imposto de importação serve para a disciplina da balança comercial, para as relações entre importação e exportação. Por causa disso, o imposto de importação, ao contrário do que diz essa letra C, ele é marcadamente extrafiscal.